A empresa está indo mal, quem está lá colocou ela naquele lugar. É simples assim. Se a empresa está mal agora, ela ficou daquele jeito pelas pessoas que estavam lá. Eu não acho que 50%, não, acho que 100% das empresas quebram pelas lideranças que estavam tomando decisão. Porque foi o que então? A não ser que foi incêndio, tsunami ou maremoto, né? Então só tem essas 3 gavetas. Deixa como está, renegociação de preço e um problema de operação. Quando você faz esse trabalho e vai atrás, muitas vezes o orçamento está dentro de casa. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Yup Talks, o podcast onde você se atualiza sobre tudo o que acontece na economia e no mercado B2B brasileiro, conhece tendências de tecnologia e a gente traz também histórias de pessoas incríveis que eu tenho certeza vai te ajudar a inspirar nesta quinta-feira ao qual você está acompanhando esse episódio que acabou de sair. Eu sou o Thiago Alves, host aqui do Yup Talks já nesta 3ª temporada, ao meu lado, como sempre, o querido Douglas Torres, CEO da UpChat, e oferecendo aqui o Yup Talks. Seja muito bem-vindo, Douglas. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, audiência. Bora para mais um episódio do Yup Talks. E antes de contar para vocês sobre o que é esse episódio, não esqueçam de comentar de onde estão assistindo, qual a cidade, bairro, estado, o país, né? Tá gostando dos episódios do Yup Talks? Comenta aí também. Parece que não, mas a gente entra e interage com os comentários de vocês e a gente gosta quando vocês estão trazendo sugestões também de temas aqui para o Yup Talks. E não esquece de se inscrever, muito importante você se inscrever no canal, é assim que a gente consegue medir o alcance, né, de todo o conteúdo que a gente está criando aqui para vocês. E hoje, o conteúdo, gente, tenho certeza que se aplica a todo mundo, afinal de contas, nós trouxemos aqui ninguém mais, ninguém menos do que o queridíssimo Paulo Vitor Porto. Seja muito bem-vindo ao Yup Talk, Paulo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bem-vindo, Paulo. E vamos falar sobre turnaround, para você que não está familiarizado com essa terminologia do inglês, a arte de reerguer negócios em crise. Então imagina aquela empresa que acha que está indo bem, de repente perdendo dinheiro, de repente está afundada em dívida e precisa se reestruturar. Todo mundo já ouviu falar, seja numa empresa da família, seja numa grande empresa na mídia, e essas empresas precisam passar por uma reestruturação. O nome disso é turnaround. E para falar de turnaround, Paulo está aqui conosco. Ele que é sócio fundador da PWR Gestão e CEO da Capital Upgrade, já foi sócio de 7 outros negócios de sucesso, especialista em turnaround, né, reestruturação de empresas. Você tem uma ideia, já recuperou a empresa que tinha mais de 400 milhões de reais de dívida. Essa daí eu quero saber. Como consultor e mentor, já participou de mais de 400 projetos, capacitou mais de 30 mil empresários, formado em administração, tem MBA em gestão financeira, controladoria, auditoria, né, e mais de 15 anos neste mercado aí de business auditing e consulting, que aliás é um mercado muito forte, né, o Brasil é um dos principais mercados do mundo de auditoria. Sim. Eu fiquei sabendo disso esses dias, eu vi um relatório forte de uma das Big Four que eu achei bem bacana. E também tá aqui hoje, então, para falar pra gente sobre a arte de reerguer negócios em crises. Vamos lá, Paulo, que momento o Brasil vive hoje? Pandemia com certeza bombou o seu negócio, né? Porque deve ter de empresa que ficou mal das pernas ali durante a pandemia por várias questões, né? Tô até excluindo a questão sanitária, a questão de negócio mesmo. E eu acho que, eu não sei onde que eu vi, mas que no Brasil a gente tem uma métrica de mais ou menos 50% das empresas tem chance de fechar ou de se endividar nos primeiros 10 anos de existência. Então, assim, esse problema pega 1 em cada 2 empresários aqui, né? Turnaround, ele é bem visto ou geralmente quando a empresa já está indo assim, o cara, não, deixa eu fechar as portas aqui, não quero tentar salvar. Como é que você tem a sua visão do mercado? Eu costumo dizer o seguinte, né? Tem 2 formas de trabalho. Tem aquela que é o up, que é o cara que está bem e quer ir melhor, e tem o help, que é o que está pedindo ajuda. Vocês acham que a gente é mais contratado para qual? Para o help? O help. Com certeza. Agora, por quê? Porque o cara acha que não precisa de ajuda quando tá indo Exato. bem. Quando o cara tá indo Ele acha bem, que é Deus. quando o cara tá indo bem, é até difícil você dar uma dica. Porque o cara, veja bem, quem é você? Até 15, 20, 30 Ele anos acha eu que Deus faço fez. isso e dá certo. Mas eu falo, não, mas tem possibilidade de um pouco melhor. Dá para otimizar esse caixa, esse lucro. Eu me considero que turnaround, todos esses nomes assim que são da consultoria, do advisor, do consulting, são nomes bonitos para estruturação de negócios ou reestruturação de negócios. Eu gosto de me ver como um profissional que sou responsável, normalmente nos projetos que eu estou, a otimizar caixa e lucro. E você consegue otimizar caixa e lucro para empresas que de up, né, que estão bem e pode melhorar,
sempre tem desperdício, sempre tem sinergias, sempre tem atualizações que a tecnologia já trouxe, a empresa não embarcou, sempre tem desaforos que às vezes não estão sendo interpretados, que tiram lá 0,5%, 1%, 2% do EBITDA, e que até naquelas que estão indo bem dá para melhorar. Aquelas que estão indo mal, aí o cara aceita a boia. Só que tem que ter muito cuidado, porque quem está se afogando às vezes aceita qualquer boia, e às vezes a boia não é de alguém que está ou afim ou capacitado para te resgatar. Então isso acontece muito, então tem que ter muito cuidado. Já teve alguns casos que eu fui falar verdades para a pessoa que ela queria fazer um RJ. Falei, cara, esse teu caso não é de RJ. E aí ele vai até... É que nem um médico, você tá com câncer. Não, quando alguém falar que eu só tô com rinite, aí eu paro. E aí o cara às vezes não quer aceitar o diagnóstico real das coisas. Então, esse cenário que a gente vê só muda a macroeconomia e como é que eu posso dizer, o que está acontecendo agora, mas o perfil, a personalidade do empresário, eu divido esses, que é o que pede ajuda no up e os que pede ajuda no help. E o help, Geralmente o sentimento help já é quando o cara tá aqui, assim, não tem mais, né? Ele não começa, comecei a estar deficitário, deixa eu procurar ajuda. Não, quando ele já não consegue resolver mais. É quando ele está à espera de um milagre, muitas das vezes. Boa colocação. E como é que você chega numa empresa que está à espera de um milagre, sem realizar um milagre, digamos assim, né? Ainda vem o filme. Porque realmente você fala muito óbvio. Sim, Só que você estando de fora falando óbvio, tem mais peso do que quem tá lá dentro falando óbvio. Com certeza, assim, vamos lá, tem isso. Eu tenho que separar algumas coisas. A empresa está indo mal, quem está lá colocou ela naquele lugar. É simples assim. Se a empresa está mal agora, ela ficou daquele jeito pelas pessoas que estavam lá. A gente pode fazer um diagnóstico para saber se foi um erro estratégico, se foi um problema cultural, se foi uma execução mal feita, se foi uma desatualização, se foi um problema de afastamento de gestão, se foi um pouquinho de cada coisa. Mas o ponto é, tá indo mal? Teve bem em algum momento? Então, degringolou com quem está aqui dentro. Ou quem faltou estar aqui dentro. Então, todo o processo a gente tem que fazer o caminho do problema. Até para entender se por acaso, dentro da própria empresa, tem histórico de sucesso para aquele assunto que está tendo problema agora e o que aconteceu. Então, todo projeto você tem que entrar, entender o que é que levou ela para o buraco e agir e fazer a tese de como se reestruturar e saber o que é que eu tenho à mão. Porque às vezes a gente tem a tese de reestruturação, mas poxa, não tem dinheiro para o melhor caminho possível, não tem mais energia para o melhor caminho possível, não tem mais emocional para o melhor caminho possível. E aí você tem que trabalhar com os ativos que você tem, que são, muitas vezes, recursos limitados, porque já está ali no frigir dos ovos financeiros, já está com energia limitada, porque já foi perdendo talentos no meio do caminho, e às vezes já está com emocional limitado, que faz com que você tenha ou não tenha energia para topar toda a guerra que tem que vir pela frente. Eu falo guerra quando a gente está falando de reestruturação, mas para otimizar também para o up, né? O up também precisa disso. O up, quer que eu diga, às vezes o up é até mais difícil, porque o cara, como ele está muito confiante de tudo que ele fez, ele está menos aberto, não é para te obedecer, mas é para aceitar o caminho. Quando o cara às vezes está desesperado, ele aceita o primeiro que oferece a ajuda que ele precisa, né? Eu me lembro da minha primeira MBA, que o meu professor de contabilidade falou assim, que na metade das vezes quem quebra a empresa é o dono, por má decisões ou por mau uso do dinheiro da empresa. Né? E principalmente em pequenos negócios, onde o cara confunde a PJ com a PF, né? A pessoa jurídica com a física ali, gasta de um no outro e por aí vai. Você vê isso muito no dia a dia também, não? Não, com certeza. Se a gente for filosofar, eu gosto muito de trazer a lógica. Eu não acho que 50%, não, acho que 100% das empresas quebram pelas lideranças que estavam tomando decisão. Porque foi o que então? A não ser que foi incêndio, tsunami ou maremoto, né? Se não foi incêndio, tsunami ou maremoto, foi quem está na cadeira do piloto. O CEO, o CFO, foi essa galera que quebrou o negócio. Quantos por cento? 100% das vezes, tirando desastres naturais, né? Até porque, lógico, uma pandemia dessa, quando chega, você não está esperando. Claro que não está. Mas até para isso, você deveria ter um plano de ação para cenários
Uma contingência, catastróficos. né? Exato. Eu digo cenários catastróficos não é imagina que vem uma pandemia, não. E na situação que algo pode acontecer e tira metade dos nossos clientes. Pode ser uma pandemia, pode ser um concorrente Uma sanção. que atualizou uma sanção, uma canetada do governo, Ah, uma concorrência internacional. Então, é interessante quando a gente fala de gestão, eu estou entrando aqui mais no âmbito até financeiro, se eu tiver um cenário, e o cenário eu só preciso de um se. Se o meu faturamento cair pela metade, sem possibilidade de recuperação, o que eu faço? Nem que seja um plano de downsize, né, que é outro nome bonito para enxugar o negócio, deveria ter uma gavetinha que é o cenário de desastre que muda esse indicador faturamento, o que é que quando eu estava em paz de espírito, eu tomo uma decisão, abre aqui, aqui ó, eu já presetei pelo menos os 3 primeiros botões para apertar. Na pandemia, poucos tinham isso. Aí tiveram que fazer às pressas, e às vezes, não só às pressas, mas tendo mais fé que qualquer religioso. Que era, pessoal, teve cliente nosso que entrou na pandemia, e ali, 20 de março, se eu não me engano, de 2020, teve eu tava voltando de São Paulo, uma coisa assim, acho que não tava lockdown ainda. A gente tinha feito, inclusive, uma reciclagem sobre planejamentos estratégicos, numa grande instituição mundial, e ninguém estava nem citando pandemia. Ou seja, nem os maiores, como é que eu posso falar, economistas e pessoas que entendem do mercado estavam citando uma possível pandemia como problema ali em meados de fevereiro, começo de março. Beleza, mas dito isso, quando isso acontece e você fala o seguinte, tinha um empresário que, pessoal, isso aqui tá tendo um problema, agora também abril, tem um mês, vamos só fazer o seguinte, e se isso daqui durar 5 meses? Eu pensei, não pode durar 5 meses, então. Entendi a tua vontade, mas e se durar 5 meses? Não, se durar 5 meses, ferrou. Sim, mas e se durar? Durou 2 anos, né? Durou um ano com a segunda onda, com talvez uma terceira onda. Quase uma terceira. Então, quando eu perguntava, e se isso aqui durar 5 meses? Boa parte de não, cara, não pode. Tu acha que isso vai durar 5 meses? Não faço ideia. Mas e se durar 5 meses? O que a gente faz? Cenário 1. E se durar 12 meses, o que a gente faz? E se durar 12 meses, perdendo 50% da receita, perdendo 100% da receita? Aí a brincadeira foi criar cenários e criar modelos presetados para que, eu estava rezando para que esse cenário não acontecesse. Mas já que ele aconteceu, pega ali o plano da gaveta. Porque quando a gente estava em paz, ou menos caóticos, ou com menos emoção na mesa, a gente já desenhou o que tinha que fazer. Isso ajudou muito. Assim que teve a pandemia, a gente chamou todos os projetos, todos os clientes, e fez justamente isso. E se? E a gente via reações diversas. Eu brinco que eu me sentia quase que um coveiro corporativo. Porque era gente chorando na sala, empresário que às vezes não queria participar do processo de alinhamento, de enxugamento do time, ou até mesmo quando tinha que executar o plano, o processo de desligamento de pessoas que precisavam sair do negócio para que a operação continuasse. Que bom que muitas empresas conseguiam ter caixas, assim, tiveram alguns exemplos de mercado de pessoas que passaram ilesas, não demitiram ninguém. Mas, poxa, nem sempre é assim, né? A maioria das empresas não tem um fluxo de caixa que sustenta mais do que 3 meses o negócio. Não tem. Então, o que pode fazer? Tem que fazer o que tem que ser feito. Eu acho que vamos chamar de disaster recovery, né? Essa política passou a ser muito mais comum hoje em dia. Eu vejo isso, eu que alugo escritório no dia a dia. Quantas empresas não têm um escritório B com a gente para ser o backup do A, porque se amanhã ou depois tiver qualquer problema com o A, seja uma doença contagiosa, seja um caminhão que bateu na porta, seja o prédio perdeu o alvará, e muitas vezes ele não consegue trabalhar com home office, ele precisa botar as pessoas no B. E é impressionante como a gente está vendo redundância, né? Essa política de redundância em quase tudo hoje em dia, né? Quem tem um servidor tem 0, tem que ter 2. Quem tem um gerador tem 0, tem que ter 2. Por aí vai. Se você estava no jogo durante a pandemia e ela não serviu para te ensinar que a gente não tem controle sobre nada, a gente só acha que está no controle de muitas coisas e que o caos ele tem que ser respeitado, que ele acontece, eu só preciso estar lúcido no caos. Numa guerra, num tiroteio de guerra, sei lá, tem tiro para todo lado, você tem que estar lúcido, né? Sim. Você não pode avançar
despreparado, você não pode ser afoito, você também não pode ficar parado sem uma estratégia. Então, você tem que abraçar o caos no sentido de a lucidez que eu preciso ter para saber que isso acontece, que as variáveis estão mais fora da nossa mão do que dentro da nossa mão. Agora, o que está na nossa mão, que são poucas coisas, precisam, aí sim, estar bem administrado. Da porta para fora vai mudar direto. É um Bolsonaro, Lula e Trump que fala um negócio que muda tudo, mas muda tudo para o mercado inteiro, né? Então, se o teu concorrente está tendo algum resultado e tu não, é porque ele está fazendo algo que tu não está. E esse algo provavelmente é da porta para dentro. E é isso que a gente não se apega, o que dá para fazer da porta para dentro. E às vezes a gente acaba criando bengala de coisas verdadeiras. Não é negacionismo, é verdade. Tem uma volatilidade, o Brasil tem uma volatilidade política, é verdade. Tem uma volatilidade econômica, é verdade. Tem uma série de coisas que acontecem da porta para fora que muda do dia para a noite. Mas da porta para dentro, vai jogar a toalha? Não. Então bora fazer o que dá da porta para dentro. E é isso. Você falou do RJ, eu queria a tua opinião com relação a isso, por benefício da nossa audiência. RJ é recuperação judicial. Sim. Exatamente. Quando tá mal da perna mesmo. Muita empresa evita o RJ por causa da repercussão negativa que tem. A maioria das vezes o RJ vem acompanhado de uma perda significante de faturamento, porque o consumidor deixa de comprar se for bens de consumo, ou se for empresas, coloca em júdice ali a sua segurança jurídica até de fazer negócio com você, etc. Então, o RJ ele é um mecanismo que funciona bem no Brasil, digamos, ele é bem avançado, até se você comparar com outros, como o Chapter 11 americano, etc. A lei protege. O RJ é uma forma interessante no Brasil de você tentar uma recuperação, né? De você chegar num juiz e falar, olha, juiz, meu aluguel é abusivo, o cara não quer negociar, pô, eu vou falir, ó, me ajuda aqui. O juiz vai lá, ó, eu vou arbitrar então isso aqui, e por aí vai. Não é tão fácil como eu tô falando, tá, gente? Mas mais ou menos funciona assim. Fornecedor, com cliente, com tudo, com estrutura. Mas como é que você compra? Quando você pega um cliente que a saída é um RJ, você tem que propor pro cara, você vai ter que ir para um RJ, né? Como dar essa má notícia ao mesmo tempo de vender o potencial de que isso aqui pode trazer pro negócio dele? Se é RJ ou não, o que o cara precisa é de uma reestruturação. Na reestruturação, a gente tenta fazer sempre sem precisar ir para o RJ. Porque ele é um mecanismo, mas aí vão ter estilos e estilos. O meu estilo é que a RJ seja o último caso. Por quê? Porque ele realmente ela é muito violenta todo o processo, como deveria ser. Porque realmente fica lá, na razão social da empresa fica empresa fulaninha de tal em recuperação judicial. Uau. Que é para todos os fornecedores, antigos e novos, saberem, é um carimbo para essa empresa está em RJ, vai se relacionar com ela, sabe que ela está em RJ. Eu entendo que, sendo bem feito, e tem muitos profissionais que fazem de forma correta, ela é sim uma grande ferramenta. Uma ferramenta de, operacionalmente eu sou inviável, eu não sei ainda como pagar essa conta, eu preciso aqui apertar o botão vermelho e parar a esteira para fazer um dever de casa. Devo, não nego, pago todos quando eu puder e o valor que eu puder, porque é melhor eu pagar um pedaço de alguma coisa do que todo mundo perder tudo. Tá certo, tá certo, tá certo? Lógico, como tudo pode ser feito de uma forma certa ou pode ser aproveitado de uma forma não tão ortodoxa, né? Não tão certa. E já vi alguns negócios que se aproveitaram do mecanismo de RJ para empresas que talvez não precisassem de fato ir, mas é um mecanismo. Tá na lei, pode fazer, e a galera faz. Eu já neguei alguns projetos de RJ, e falei, cara, isso aqui não é caminho para RJ. Acho que é muito traumático, era melhor tentar uma recuperação branca, que é antes da RJ, do que para RJ. Mas aí veio o paciente, eu falei, eu por mim não faria bariátrica. Dá para fazer, acho que ainda cabe regime, educação alimentar e Ozempic e muita força de trabalho. Sim. E muito foco. Ah, não, mas tá, ok. Aí eu já perdi alguns projetos que não. Eu preferiria não ir para RJ nesse caso. Como tiveram outros que, cara, bora amanhã para RJ. Caraca. Assim, amanhã que eu digo, sim, realmente aqui não deu saída. Não tem saída. O que ia ter um melhor chute ou um percentual, se tivesse número de empresas que entram no RJ e recuperam? Olha, não tenho. Esse número, com certeza, ele deve ter fácil. Não, assim, eu acho que muda muito, né? Todo ano bate. Agora, esse é um ano que tá.
esse é um ano que está aumentando bastante, novamente, né, os números de pedido de RJ. Eu não estou com essa informação atualizada, não sei. Vai continuando aí que eu vou. Até eu fiquei curioso. Não, eu tô Aliás, perguntando. já Isso com procurei. certeza, isso com certeza tem passo. Eu percebi, no meu mercado recentemente, várias empresas não chegaram a publicar RJ, mas publicaram, por exemplo, Chapter 11 lá fora. Uhum. E eu acompanhei uma estratégia de combativa de guerra total aqui no Brasil, de ir para a justiça e falar, cara, não vou pagar, se quiser me processa, não chegou a abrir um RJ formal, é o que você falou. É a recuperação ali informal, né? E sem medo da repercussão negativa que isso tem, que eu acho que é muita gente que tem esse medo, né? Tem. Você quer te perguntar, Paulo, aproveitando o teu conhecimento, e gente, ó, que legal, é a primeira vez que a gente traz esse tema. E muito bom esse tema, principalmente focado, né? Depois de centenas de É episódios. muito bom. Aliás, se você quiser conhecer episódios antigos do Epitops, tem um monte, galera. Vai lá que tem de tudo. Se você quiser aprender sobre tecnologias que estão mudando amanhã, até sobre como engajar a relações públicas da sua empresa, tem tudo lá no Epitops. Mas, Paulão, Aham. cara, esse mercado, principalmente o mercado de auditoria, ele tem ali muitas empresas, certo? E a gente tem também grandes nomes nesse mercado. Sim. Até que aí no mercado corporativo tem a piadinha das Big Four, né? Que são as Aham. 4 que estão sempre nas grandes empresas, por aí Sim. vai e tal. E, cara, a gente passou, nos últimos anos, para ver notícia pública, né? Então tem problema nenhum falar aqui de empresas com prejuízos bilionários, empresas que eram auditadas. Uhum. E eu te pergunto, como é que isso não era pego nas auditorias? E E fala em como fica a reputação dessas empresas quando do nada você tem lá 20 bilhões de rombo, ou tem rombo que não estava passando pela auditoria, tá falando isso, né? talvez não estava passando pela auditoria. Porque assim, e tem empresas com prejuízo que são auditadas e vamos lá, qual o trabalho da auditoria, no final das contas? Estou resumindo muito, os auditores vão ficar putos. É dizer o seguinte, esses números que a empresa está divulgando São verdade. são verdade. Pronto. Aí tem vários motivos. Tem as empresas que são auditadas obrigatoriamente porque respeitam, sei lá, a lei das SAs e precisam ser auditadas com aquela profundidade, naquela frequência, com aquele tipo de empresa que tem aquelas certificações, tamanhos e autoridades para certificar empresas que têm tamanhos, certificações e autoridades. Então nem toda Big Four, ou nem nem todo fundo de investimento aceita um relatório de auditoria que não seja Exato. daquelas específicas. Então, realmente, quando fala Big Four é porque são, em tese, as maiores em termos de tamanho, que tem um maior, mas é maior confiança, porque não é bem isso, porque é uma técnica que tem por trás. Percebo até pela nossa Tem uma hora que fala, ó, se não for essas daqui, não vale para a minha tese de fundo. E o que acontece? Quando você está passando por uma auditoria, obrigatória ou não, às vezes é só uma due diligence que precisa para fazer um processo de venda entre sócios. Então, existe profundidades, obrigações, etc. Agora, em todo caso, e vou pegar aqui o maior deles, né? Nem o mais recente, mas o maior deles, porque mudou a trajetória das auditorias alguns anos atrás, criou a lei Sarbanes-Oxley, que trouxe uma série de novas obrigações, que foi o caso Enron, que enquanto estava lá na Fortune, né, estava lá a maior empresa que mais cresce, depois achou-se um rombo gigantesco, que uma das, entre aspas, na época, Big Four, né, Big Five, vamos dizer assim, que era uma auditoria gigantesca, ela acabou indo para o buraco, porque ela perdeu a principal coisa que a auditoria não pode perder, é a confiança. Então ela perdeu a confiança, perdeu todos os clientes e foi para o buraco, que é o caso da Enron, né, lá de trás. Agora, por que isso acontece? Bom, pode ser erros não intencionais, que foram incapacidades, ou erros intencionais, que é algum tipo de conluio e etc. Agora, até você chegar na afirmação disso, é muita investigação. O caso Enron foi uma confusão gigantesca, isso abalou a economia na época, abalou as bolsas de valores todas na época, porque fica logo assim, se uma está errada, e uma das principais, e o resto? Aí, putz, mudou tudo, mudou lei, mudou tudo. Isso impactou o Congresso americano, isso desdobrou em normas mundiais de contabilidade, isso desdobrou em uma série de outras coisas que a gente segue até hoje. Mas, ou é erro, sempre é erro. Agora, se saber se é um erro intencional ou um erro não intencional, essa investigação vai ter.
Não, ótimo contraponto. Eu sempre me pergunto como que as empresas, por exemplo, eu trabalho numa empresa que está na bolsa, mas Sim. a gente está acostumado com auditoria 2 vezes por ano e tudo mais e tal. E fico pensando, cara, quando que algumas empresas apareceram com um rombo desse e não aparecia? É o que você falou, se ele é intencional, você esconde de todo mundo, da contabilidade, da auditoria, né? E por aí vai. Passou com E às vezes meio não- varejo brasileiro sobre isso E também. assim, às vezes o erro não é da auditoria. Poxa, tem lá vários relatórios, várias coisas que a galera assina. Faz muito tempo que eu não estou atuando em auditoria, muito tempo mesmo. E, poxa, se o cara tem um caixa 2 lá, como é que eu vou saber? Tanto que eu sou lá. Eu tô auditando tudo que chegou até mim. O que não chegou até mim, eu não sei como auditar. Então, tá aqui. Entendeu? Sim. Só para recuperar a gente, pra audiência aí, ó. O que eu consegui de dado aí é da CNN. Dizem que isso é dado de 2021, né? Mas a CNN também não aponta a fonte, mas então vamos pegar aí, 5% consegue se recuperar. Ou seja, 95% dos RJs acabam com a falência, né? Falência. Isso é o que tá dizendo a CNN. Que é um número razoavelmente baixo, né? Assim, pensar 5%. Eu não sei onde eu li, agora né, de cabeça não, mas que depois que do Chapter 11 americano e as grandes empresas usando o Chapter 11, principalmente a forma como a contabilidade americana e o governo e essa lei do Chapter 11, que é uma das maiores taxas de sucesso do mundo em termos de recuperação judicial. E eu lembro que eu vi que o Brasil era bem baixo, né? Então por isso foi bom você ter trazido esse número, né? Mas também não dá para comparar o mercado americano, onde você tem capital, né? E o capital muito mais barato do que aqui. Porque aqui uma empresa endividada vai ficando cada vez mais endividada, né? Inflação baixa, ah, crédito mais barato. Porque muitas das empresas que começam a ter problema operacional é porque elas perderam viabilidade operacional. Muitas delas perdem viabilidade operacional porque vai perdendo margem, muitas vezes até para a inflação. Ela não consegue atualizar o preço com base no que vai comprando mais caro. Se eu entrar aqui, principalmente middle market, tá? Vou tirar aqui as big corps, vou pegar middle market, empresas médias, nem vou pegar empresas grandes, pequenas e médias. Empresas pequenas e médias não têm o hábito, eu chuto que 9 a cada 10, se duvidar 10 a cada 10, não tem o hábito de fazer a conta mensal, nem que seja bimestral, para saber se está mantendo margem ou se está perdendo a margem para a inflação. Ou seja, tu é uma indústria de aço, tu está comprando aço mais caro, todo mês um pouquinho. Então, o setor de compra vai comprando um pouquinho mais caro. E não tem um programa, um plano para saber se eu estou perdendo margem para a inflação, De 1, 2% ali no meio. porque minha sistemática de preços, atualizações e acompanhamento de custo não está sendo monitorado. Você só tá vendo lucro, você tá vendo só a última linha ali. Tá vendo a última linha? Aí só que quando eu percebo que eu perdi 5% de lucro líquido, foi porque mês a mês, durante 18 meses, eu fui perdendo um pouquinho. E sabe quando você está emagrecendo, engordando, que você não percebe? E aí quando alguém vê e fala, nossa, como você está magro, nossa, como você está gordo. Porque você que está se vendo todo dia não está percebendo, mas você compara a foto e fala, poxa, acontece muito isso nas empresas médias. Eu digo porque hoje eu entro pouquíssimo em RJ, eu entro mais em reestruturações brancas, vamos dizer assim. E toda vida, isso eu posso falar, 100% das vezes que eu fiz o trabalho nos últimos 5 anos de levantamento de margem, tem surpresa por parte dos empresários da diretoria de, nossa, eu não sabia que tinha esse tanto de contrato com margem abaixo do ideal. Eu não sabia que tinha tanto desses produtos com problema de margem do que ideal. Porque fica lá no bolo e você não faz E análise. aí falta o quê? Falta BI? Falta Business Intelligence dos negócios? Não falta ferramenta, acho que falta rotina. É. Falta rotina. Rotina de gestão mesmo. Vamos lá, não falta nada. Não falta nem BI, não falta nem rotina, me diz dizendo, e não falta dinheiro. Falta o empresário entender o jogo e acreditar no jogo que gera resultado. Porque não tem rotina, não tem investimento, não tem BI, porque ele não acreditou que aquilo era importante por algum motivo. Ninguém apresentou para ele, ou ele não comprou a ideia, mesmo que sendo apresentado. Porque depois que você tenta e explica o óbvio, e ele acredita, ele gasta energia, dinheiro e tempo para resolver. Você teve empresa de recuperação que você chegou e falou, mano, esse time é foda, desculpe o termo,
Cara, como é que essa galera não conseguiu entregar? Ou seja, não era recurso, não era mão de obra, não era falta de massa cinzenta na mesa. Sim, Outra coisa que dão pessoas? com certeza. É. O que é que eu digo normalmente? A não ser que você chegou muito tempo depois. Se é uma empresa que tem um histórico positivo de sucesso, ou seja, tinha ideias boas, gente boa e produto bom, e depois ela perdeu isso, se não deu tempo ainda das pessoas saírem, porque você demorou demais para pedir ajuda ou reestruturar a rota, elas ainda estão lá. Quando você chega a tempo, você vê essas pessoas lá. Quando você demora muito tempo, elas não estão lá. Aí vai ficar mais difícil, porque você vai ter que fazer o turnaround, né, sem essas pessoas. Então, o ponto é, se você deixa de fazer seu eletrocardiograma, você deixa de puxar os seus exames, às vezes o que estava lá de recurso, energia e dinheiro para você melhorar a sua saúde, estava lá, só que você demorou tempo demais. Aí seu corpo não pode chegar ao tempo que ele não tem mais a saúde, nem você tem um saco para topar fazer o que precisa ser feito para recuperar a saúde. Mas Não, é isso. é muito da mentalidade também. Até no passado, pô, eu vou fazer coração aberto aqui, né? Não deveria, mas, pô, expor a minha empresa. Até no passado ainda funcionava com planilha de Excel, cara. E só conforme vem a dor de barriga que você fala assim, pô, não, preciso profissionalizar. Aí você coloca um RP. Aí quando você começa a colocar o RP lá dentro da empresa e consegue colocar todos esses números dentro do RP, aí você, exatamente o que ele falou. Eu tava vendo que tinha cliente que tava pagando abaixo do meu custo. E já tava rodando lá mesmo, porque tá no meio do bolo, né? Pô, você tem ali um monte de cliente para você gerenciar. E em cima disso daí você estava colocando 5% abaixo do que você realmente paga. Na verdade, você estava pagando para trabalhar. E eram grandes volumes, né, de mensageria. Coloca uma obra dentro. Douglas, às vezes É muito isso, é a muito- própria dor de barriga faz você se movimentar como empreendedor, entendeu? e esse trabalho aí que você percebeu, né? Que, sei lá, estava 5% negativo. Sim, Aí você estava pagando para trabalhar. sim. Eu brinco que só tem algumas gavetas que esse cliente está. Você faz o trabalho, recalcular a margem de todos os contratos. Sim. Pronto, primeiro ponto. Quer saber onde está o problema. Aí você descobriu, poxa, era para eu ter 30% de margem positiva como ideal. Ó, 30 mais é o que eu preciso de ideal. Mas é o seguinte, o meu tolerável, ó, se estiver abaixo de 20, é intolerável. Você criou um range aqui. Aí vai colocar, fez o trabalho, tem 10 clientes, 1000 clientes, faz um trabalho e coloca todo mundo em algumas gavetas. Quem está abaixo da margem, certo? Quem está abaixo da margem. Tem a gaveta que é, cara, não, esse cliente é estratégico, ele está abaixo da margem por isso mesmo. Sabe por que está pagando 5%? Eu já sabia. É um cara que me traz cliente. Sim. Pelo contrário, se tiver negativo 80%, é isso mesmo. Esse cara aqui pode botar essa margem negativa como investimento em marketing. Ele me traz cliente pra caramba. Eu perco o cliente nesse, mas eu tenho a logomarca, Quem me ajuda em eu ti. tenho a indicação, eu tenho o Member Get Member, eu tenho uma série de outras coisas que é para isso. Se não quiser chamar de prejuízo, quiser chamar de investimento em marketing, pode chamar. Beleza, tudo bem, muda o plano de contas, ok. Esse é o cara que deixa como tá, não é um problema. Tem o cara que opa, é um problema. Essa margem negativa, ou eu tenho, é um problema de preço, minha tabela tá errada. Era 2 anos atrás e eu não atualizei o contrato. Então eu preciso renegociar com o cliente. Gaveta 2. Gaveta 1, deixa como tá. Gaveta 2, renegociar com o cliente. Tem a gaveta 3, que peraí, não dá para deixar como tá, porque isso não é estratégico. Não dá para renegociar, eu já estou cobrando o melhor preço. Pelo contrário, eu cobro 10% a mais do que o mercado. Não tem espaço para renegociar. Isso é um problema de operação. Eu não estou conseguindo entregar esse projeto que está precificado de forma excelente, melhor do que a média de mercado, e eu tenho que olhar para dentro de casa e voltar o caminho para saber o que eu estou errando na operação. Se eu estou comprando errado, se eu estou prestando serviço desnecessariamente, e aí voltar para dentro de casa. Então só tem essas 3 gavetas. Deixa como está, renegociação de preço e um problema de operação. Quando você faz esse trabalho e vai atrás, muitas vezes o orçamento está dentro de casa. Eu já cheguei a fazer trabalho como esse, de clientes que estavam com margem negativa, que só se a gente demitisse os clientes que estão com margem negativa, ele recuperava meio ou 1% de EBITDA, que era algumas dezenas de milhares de reais, na verdade dava mais de 100 mil reais, nesse caso desse cliente, por mês. E o orçamento estava lá, porque ele não tinha onde tirar dinheiro.
opa, esses clientes que estão negativos aqui, o ideal, olha só, vamos fazer uma conta simples aqui. Imagina que eu tenho 10 clientes com margem negativa, aí você não descobriu porque não fazia a conta, aí você descobriu. Aí esses 10 clientes que estão com margem negativa, eles estão te dando cada um prejuízo de 5 mil. Ou seja, esses 5 mil vai dar 50 mil reais de prejuízo. Sim. Então, se você demitir esse cliente, você recupera 50 mil reais por mês, certo? Sim. Só que se fizer um movimento de renegociação, sair do negativo para positivo, cara, de menos 5, se eu levar ele para o mais 10. E ó, mais 10 eu estou cobrando barato, Sim. porque era para eu estar cobrando mais 20. Sim. Eu estou fazendo um movimento de menos 50 para mais 100, ou seja, de 150. Olha só, o Ing é muito maior. O swing é gigantesco. E a grana tá aqui. Por quê? Lógico, às vezes o cara tá com problema no fluxo de caixa, tá com problema no crédito, tá com problema no gerenciamento. Só que todos esses outros podem ser decorrentes, ou se eu agir nisso somente, eles são paliativos. Porque o que a gente tem que recuperar, no final das contas? A viabilidade da operação. E a viabilidade da operação tá onde? Tá na operação. Por isso que a gente vai fazer, eu chamo de um plano de guerra, eu chamo de plano de guerra empresarial, PGE. Plano de guerra empresarial, existem 5 alavancas para o cara mexer. E a primeira que ele tem que olhar, e em paralelo com as outras, mas para mim a primeira, é esse trabalho de recalcular a margem, saber quem está puxando a margem para baixo. É o primeiro. Interessante, né? Entendeu? Você viu? Churn. Não, tô falando que você vem no 50 mil para baixo, você recalcula coisa simples, movimentação básica, você vai para 150 positivo. Olha, não, isso é uma análise interessante. Interessantíssimo, é 200 mil reais na mesa, porque você tira do negativo pro positivo. E ó, sempre, na minha experiência dos últimos 5 anos, toda a vida que eu fiz esse trabalho, sempre o empresário se surpreendia. E muitos dizem, não, eu já fiz isso daqui, não tem espaço, já fiz isso daqui, não tem espaço. Aí quando finaliza, faz correto, ele se surpreende porque ele não estava indo, ele achava que estava fazendo a conta correta e profunda como precisava. Quando ele vai e descobre isso, ele, putz, fica até meio depressivo, né? Nossa, Porque ela visitou. Isso aqui tá acontecendo 2 anos. O cara faz o cálculo de 2 anos nisso. E eu faço. Para maltratar? Não. Para ensinar. Porque, ó, tá vendo esse cara aqui, ó? É 5 mil por mês. Beleza, ele tá 2 anos assim. Faz a conta agora, multiplica por 24. Aí eu falo, esse dinheiro aqui, vamos lá, vou dar 10 mil. 10 mil vezes 24, 240 mil. Porque 10 mil por mês, na maioria das empresas é nada, né? 240 mil. Aí eu faço a seguinte conta. Se tu pegar 240 mil agora e reinvestir no teu negócio, gera quanto de EBITDA? Aí o cara às vezes faz a conta, putz, geraria mais 500 mil reais de EBITDA. 500 mil reais a mais de EBITDA melhoraria teu valuation em quanto? Se teu múltiplo for 4, 5, 6 ou 8. O cara, putz, 500 mil, se o múltiplo for 4, então 2 milhões mais de valuation, beleza. Se tu não for reinvestir no negócio, 240 mil reais na tua vida pessoal, tu faria o quê? Aí o cara, porra, eu quero a viagem que eu queria fazer, porra. Aí Me dá arma aí. é interessante, não, mas É a tortura corporativa. não, mas é para ensinar, é para o cara falar o seguinte, bicho, em negócios, a gente não pode ter desaforo, que às vezes é esse 240 mil reais de um cliente que demorou 2 anos para a gente fazer o resultado de tirar do negativo, não é nem do negativo positivo, só parar de perder dinheiro com ele, que fez diferença na pandemia para não demitir aquelas 10 pessoas que ele ficou triste em demitir. Não dá para... Dinheiro não aguenta desaforo. Eu sempre brinco internamente com a minha galera que assim, o cliente que paga mal, ele sabe que paga mal. Ele sabe. Ele sabe que ele tá pagando abaixo do mercado. Porque a folha dele, o cliente, talento... o cliente que tá pagando abaixo de mercado, ele sabe que tá pagando abaixo do mercado. Ele já foi bater na sua concorrência. Ele sabe que ele tem vantagem, entendeu? Não existe essa de que, ai não, mas se eu virar pro cliente e falar, você tem que pagar 30% a mais, o cliente vai ficar, meu Deus, vocês nunca fizeram. Ao contrário, o cliente, antes de comprar de mim, comprar de você, comprar de... Ele já conversou semana passada com 3 pessoas para saber se que tu para te tirar. Ou de repente pegar o seu cliente. Assim como nós sabemos também, entendeu? Digamos que você compra um carro.
Você vai na concessionária ver o preço, aí você entra numa outra concessionária, tá 10% mais barato. Você vai falar, pô, mas se esse preço é tabelado, aqui tá mais barato, por que aqui tá mais barato? Então, e se você comprar aqui, você sabe que você está comprando fora da tabela. Você sabe que você está comprando mais barato, por algum motivo. Isso muitas vezes até dá uma certa, digamos assim, suspeita se o produto para aí ia, então aí vai. Mas eu gosto de trazer isso aqui que é uma coisa que a gente sempre discute internamente. Queria ter um ponto no outro caso, vamos mudar um pouquinho. Sim. Empresa que está crescendo rápido, Aham. recebendo capital, pô, você tem uma empresa ali de investimento, capital, e aí o cara justifica muitas vezes prejuízo colocando um nome bonito de chamar, não, é alavancagem, crescendo, certo? Sim. Então esse prejuízo é porque lá na frente vou escalar, vou fazer isso aqui. Startup muito é assim. Startup, né, Vai, funciona muito assim. por aí vai. É escalável. Em que momento, mas a gente viu, tem N exemplos de empresas que recentemente tinham valuations gigantescos de startups e que não valem nada hoje em dia. Era especulação, né? Ela estava Especulação. além da especulação do que ela poderia ser no futuro. O prejuízo operacional dela é tão grande que não tinha alavancagem que conseguia tirar ela daquele número. E quando você está investindo lá através da capital upgrade e tudo mais, como é que você mata para que o cara cresça, mas ele já cresça certinho, dando lucro, etc e tal? É porque são estratégias, né? Vamos lá, estratégia de startup, ela às vezes entra numa fase de burn, né? Que é pegar o dinheiro do investimento e queimar porque ela já entendeu a fase do funil dela, que ela quer aumentar a primeira linha, ela quer ganhar mercado. Porque ganhar mercado, consequentemente, depois que ela fez isso primeiro ou fez isso antes, inclusive, de outros concorrentes ganhar o mercado que ela gostaria de ganhar como pioneira, é melhor me financia aqui para eu ganhar mercado, depois a gente resolve a DRE aqui do custo para baixo. Então, bora ganhar mercado. Mas isso é uma estratégia de crescimento, de penetração, de expansão, de consolidação, que acredito tem alguém fazendo modelagem financeira, projetando no futuro, para fluxo de caixa tem que fechar, né? Fluxo de caixa entre agora e daqui 1 milhão de anos, ele, para quem está dentro do negócio botando essa grana, tem que fazer sentido, né? Então, vai perder dinheiro no ano 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 10, mas aí, depois disso, a gente vai ver o payback e o ROI e vamos ganhar no valuation. Exato. Beleza? A tese simplificada é essa, que é, eu acredito que eu estou botando dinheiro aqui para num período de tempo que eu tenho de horizonte, eu receber um dinheiro maior do que eu investi. Seja no momento que ela tiver viabilidade operacional, ou seja no meu exit. Quer saber? Vai dar retorno daqui 10 anos. Mas eu só preciso entrar aqui, sair daqui 2 anos, comprando por 10, vendendo por 30. Então, aí o problema é do próximo. Não estou dizendo que é assim, mas o que importa é se eu vendi por um valor maior do que eu comprei, Mas a gente que esse dia eu dei retorno para os meus acionistas. A gente, muitas vezes, a gente vê, principalmente empresa internacional, quando quer buscar mercado brasileiro, né, também porque a gente está falando de uma empresa que é dolarizada, ou europeia também, que vem com o europeu, que é muito forte também, e, pô, você trabalha em cima de um trabalho, algo de commodity. O cara vem queimando caixa, exatamente para quebrar a concorrência, muitas vezes. Então, por exemplo, é um produto que custa R$5. Aí ele vem queimando caixa. Ele faz esse mesmo produto por 4 aqui no Brasil. E fica um tempo queimando caixa para exatamente ganhar mercado e depois ele sobe o preço. Ele renegocia. Você entendeu? Muita empresa internacional faz isso. Não, Quando sim, é commodity. é uma estratégia. É uma estratégia. Os caras vêm queimando caixa. Só que nem todos tiveram sucesso nisso. A gente viu muita startup que não conseguiu alavancar. E aí perdeu o SoftBank mesmo, botou bilhões em empresas onde não deu certo. Sim. Mas isso daí é um percentual pequeno, que são o quê? Empresas que acabam recebendo um fundo de investimento para crescer na tese e dar retorno para os acionistas que estão investindo naquela alta probabilidade de crescimento, mesmo que com resultado negativo. Isso é uma pequena parcela. Vamos para o empresário mesmo tradicional, raiz, aquele cara que começa sozinho e vai crescendo, e depois tem 20, 30, 40, 80 funcionários, 90, 100, 200, e vai crescendo gradativamente. Quando ele entra numa fase de alto crescimento, esse empresário tradicional, aquele que paga primeiro e recebe depois, né, que tem um prazo médio de pagamento menor do que o prazo médio de pagamento, ou seja, aquele cara que tem necessidade de capital de giro, que tem que ter um valor ali circulante. Esse cara, quando ele cresce muito,
e ele não tem uma gestão estruturada, um cara do lado para fazer a conta financeira, ele morre de sucesso, é o que a gente chama, muitos deles. Porque, como normalmente essa galera tem um background mais comercial do que financeiro, mais empreendedor do que de empresário, ele. Não, como é que vai dar errado? Eu estou vendendo o mesmo produto, que eu tenho margem para mais pessoas, só que, aí eu vou dar um caso real que eu dou sempre nas imersões. O cara chega, isso é o caso real. Ano 1, ele faturava 30 milhões. Ano 2, ele foi para 50. Ano 3, ele foi para 100. E no ano 4, ele estava indo para 170. Onde é que está o problema? Qualquer empresa, a não ser que você seja um software, a não ser que você possa botar 1000 clientes e não mudar centavos ou poucos reais, ou seja, você não tem necessidade de capital de giro, você realmente é um negócio escalável. Qualquer negócio tradicional, pizzaria, transportadora, qualquer empresa, sair de 30 milhões no ano 1 para 170 no ano 4, qualquer empresa não consegue gerar caixa para bancar o próprio crescimento. É muito improvável. É muito improvável. Por quê? Porque não gera o caixa. O caixa está sempre no contas a receber. Não gera. Tem que fazer a conta para saber quanto que gera. Mas de 30 para 170, é muito improvável que ela mesma gere o próprio caixa para bancar o estoque dessa operação, para bancar o investimento em pessoas dessa operação, para bancar o investimento em equipamento dessa operação. Enfim, não gera. Só que o que acontece? Eles não se fazem perguntas que eu chamo de óbvios que tem que ser dito. A gente tem uma imersão, nessa imersão são 3 dias estruturando a gestão em vários pilares. Quando a gente fala de gestão de resultados, tem uma hora lá que eu falo só o seguinte: eu pego os principais cases de empresas que me procurou porque entrou em RJ ou estava prestes a falir. Eu peguei esse case e falei o seguinte: se voltasse no tempo, qual pergunta esse empresário deveria ter se feito ou feito para o time dele para não entrar nesse cenário problemático que ele entrou? Aí eu resumi em 12 perguntas. Uma delas, que tem a ver com esse cenário, que esse empresário não se respondeu, ele não se fez essa pergunta, é essa. Será que esse crescimento que eu estou buscando, a minha empresa, ela gera o caixa para bancar o crescimento dela? Porque se ela não gerar, você tem que ir atrás do banco. Só que para isso tem que ter crédito. E tem que ser um crédito barato e alongado. Se não tiver crédito, tem que vir do sócio. Se não tiver crédito nem vir do sócio, tem que vir de um investidor. Se a empresa não gera, se o banco não tem crédito, se o sócio não vai colocar, se o investidor não vai, eu não topo o investidor, só tem 2 soluções daqui, que é olhar e falar: eu tenho que crescer menos, eu vou crescer o limite que eu consigo bancar a operação, Sim. ou eu vou insistir quase como quem não aceita a realidade e vou quebrar por isso. Então, se aqui no momento 1 ele se faz a pergunta: estou faturando 30 milhões, eu estou indo para 170, eu quero ir. Eu gero caixa suficiente para bancar o crescimento? Se a resposta for não, e ele não estruturar de onde vai vir a grana para bancar o crescimento, é melhor não crescer, porque ele vai morrer de sucesso. Mas a gente tá falando... Deu para entender? Deu super... Ou a margem do teu cara é tão alta ao ponto dele conseguir bancar a retirada dos acionistas e tudo mais, e ainda reinvestir no negócio para financiar esse crescimento, porque a gente só vai ver isso em mercado tech, geralmente, ou farmacêutica, etc. Vamos dar um exemplo simples. Esse ano aqui ele está faturando 30 milhões. Vamos dizer que ele tem um EBITDA bom, de 20%. 10%? 10% melhor, 20%. Ele tem um EBITDA de 20%. 20% ele vai gerar 6 milhões de EBITDA. 20%, 6 milhões de EBITDA. O EBITDA, 100% do EBITDA vai gerar caixa livre? Não. Porque talvez ele tenha financiamento. Dívida. Tem imposto. Aí talvez ele vai querer distribuir lucro. Talvez tenha um investimento da máquina que não está passando na DRE, que ele está pagando parcelado. Vamos dizer que metade vira caixa. Ou seja, 20% de EBITDA, metade vira caixa livre. 3 milhões. Só que às vezes, para ele sair de 30 para 50, ele precisa de 15 milhões de investimento. E ele tem 3 de caixa livre. 5 anos. E aí? Pra bancar esse crescimento. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Por isso que eu falo, eu brinco muito com o pessoal que é assim,
a gente toda vez que olha um balanço patrimonial, a gente não pode olhar com as dívidas da empresa com o olho torto, porque principalmente no Brasil, principalmente, onde a gente é um mercado que o capital é caro e tudo mais, a gente pensa, pegar dinheiro no banco é sempre ruim, vou pagar dinheiro, vou pagar juros e tal, mas endividar de vez em quando é uma estratégia até saudável de crescimento, dependendo do quanto você está se endividando. E se o teu negócio tem essa estratégia clara e tem essa rentabilidade, onde eu consigo pagar os juros, consigo pagar a dívida e vai me alavancar o crescimento, então se eu pegar 10 do banco e meu negócio, eu vou conseguir pagar os 10 de volta com juros, e esses 10 que eu peguei fez, na verdade, eu gerar 20 de EBITDA, você olha o retorno do investimento, você fala, cara, fez sentido. É que eu acho que muita gente só recorre ao banco quando o negócio já está isolado. Não, nem sempre. Eu coloco também a minha situação. A questão hoje é que a gente vive num país muito politizado. Aham. Então, por exemplo, a minha empresa mesmo, a gente tem lá, a gente tem apoio lá do BNDES. Cara, mas hoje um BNDES, para você ter, você vai ter lá, sei lá, 9 anos de isenção, ou 9 anos, 9 meses de isenção, depois os caras te cobram em cima de uma taxa de 1,6, porque a taxa Selic tá lá na nuvem. Você entendeu? Então, assim, não tá legal. Não tá legal. Hoje vai você pegar até mesmo com o meu Banco Nacional do porra. Tanto que Vai depender do teu ROI. pegar dinheiro no Brasil para médias empresas é caro. Só que o dinheiro tá tão caro que tá, às vezes, compensando mais pegar dinheiro fora do Exato. Brasil do que dentro do Brasil. Sim. E até mesmo o próprio investidor hoje, com a taxa Selic no Brasil, o cara que é investidor fora, investir no Brasil hoje tá valendo a pena, porque o cara tá com juros lá embaixo, e aqui a gente tá vivendo a taxa Selic de 15% ao ano, não é isso? Isso. Aí você vem para um VC, ou então você vai fazer um VC aqui, né? Vai se juntar lá uma galera para fazer venture capital no Brasil. Pô, a startup ela tem que fazer um rendimento para você, pelo menos de 20%, porque senão, para que você vai sair da taxa Selic brasileira? Você entendeu que o negócio tá muito maluco? O bagulho tá muito louco. O Brasil é o paraíso ainda. Tá muito louco hoje. Tem dois tipos de pessoas quando a gente fala de crédito, né? Entre essas 12 perguntas, tem outra que tem a ver com isso. A pergunta é: quanto que você consegue pegar de crédito e a que custo e qual alongamento? Muitas vezes quando eu faço essa pergunta, O BNDES hoje é 48 meses. aí às vezes tem empresário que não gosta, porque tá traumatizado. Sim. Tem gente que tá traumatizado, pegou, se ferrou, não soube fazer a conta direito, e aí botou a culpa no banco, na culpa foi na sua Não. conta. Total. Mas, lógico, o banco, eu tô dizendo que ele é um amigo sorridente e cor-de-rosa. Executa o contrato e acabou, e dane-se. Ah, teu bem da tua vida, importa. Vou executar, tchau. É isso, é o jogo dele. Então, saiba com quem você tá jogando. Parte do game. Agora, aí, às vezes, para esses empresários, não, Paulo Vitor, eu não gosto. Vou abrir uma loja nova, é 5 milhões, eu acumulo e pago à vista. Beleza, eu não tô perguntando isso. Eu não tô perguntando se você gosta ou se você quer pegar crédito. A minha pergunta é, se você precisar, quanto que você tem? Quanto você consegue pegar e a que juros e alongado? Na pandemia, a pandemia não te perguntou se tu tinha crédito. Ela falou o seguinte: agora que tu precisa, tu consegue pegar da onde? Você tem? Até porque se tu tiver a empresa mais maravilhosa do mundo, com indicadores excelentes, com inadimplência zero, se tu não tem relacionamento com o banco, tu não vai conseguir Não, você não tem nada. boa coisa. Sim. Até para aqueles que não querem, é importante eles manterem algum relacionamento para quando precisarem, pegar. Então, crédito, aí tem essa pessoa que não quer de jeito nenhum. Aí tem as outras, que a gente tá nesse estilo, que é, porra, outro dia liberaram um crédito pra gente que a gente nem tava precisando, aí pegou. Pega, bora ver se tem projeto, se não tiver projeto a gente devolve. Então a gente pegou o crédito sem precisar e olha só, aparece projeto. Aparece projeto. Aparece. Bom. E você cria uma relação com o banco. Porque Sim. você pagando bem ao banco, ele vai chegar para você, vai te procurar de novo quando... Porque assim, o BNDES ele vem de tempos em tempos, né? O banco, como fala, o governo solta, né? É isso? Ou eu tô falando besteira? Para os bancos, e os bancos que estão conversando diretamente com o correntista, Isso. que pegou aqueles correntistas com score mais bacana, que tem uma relação melhor, e fala assim, ó, tá disponível X aqui. E assim, é aquela brincadeira do quem chega primeiro pega. Não é isso? O negócio do banco é emprestar e receber. Exatamente. E se não receber, ele quer uma garantia boa para te executar tranquilamente. Ó, pra você ter uma ideia, Pronto. eu tava 1 ponto... É esse negócio do banco. Então, pra você ter uma ideia, tava 1,6, né? Que eu tinha pegado lá o crédito do BNDES lá um tempo atrás. Acho que foi no começo do ano, se não me engano. Agora veio um pouco melhorado, viu? Tá 1,39.
Aí eu falei assim pro meu Saifu, eu falei, pega, cobre isso aqui, mata isso aqui, vai ganhar mais 9 meses de prazo e vambora. Então, assim, muita então- coisa, cálculo, cara. Esse refinanciamento é uma estratégia interessante, Sim. principalmente quando as taxas começam a cair, é hora de todo mundo revisitar empréstimos antigos, né? Sim. Pô, infelizmente tudo que é bom dura pouco, a gente caminha já para a reta final aqui. Sim. Ô, Talks, bom, muito legal. Nossa, aprendi bastante Muito. aqui. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para os nossos convidados aqui, que é o seguinte: tirando todo esse papel corporativo, empresarial, quem é o Paulo no final de semana? Quais são os seus hobbies? Conta um pouco pra gente. Eu acho que é muito interessante, não. Eu sou pai de 3 filhos, 3 meninos, 3 moleques. Uau. Tamo junto. 3 moleques também? É, moleque. Um de 7, um de 5 e um de 1 aninho. 102. Meninos também? Também meninos. Todos varões. Veja, sabemos fazer varões. Impressionante. Sou casado, gosto, quando eu não tô trabalhando, tô com a família, quando tô na família, tô trabalhando, às vezes eu tô as duas coisas ao mesmo tempo, às vezes eu tô com a família trabalhando, às vezes tô no trabalho e levo a família, e os hobbies que eu gosto mais, que eu tenho mais me dedicado e tenho trazido a família junto, é o velejo. Então eu gosto muito de velejar, a minha molecada começou, meu mais velho tá melhor do que eu no barquinho. Assim, eu sou de Fortaleza, né? Sou cearense, sou cabeça chata. E lá a nossa vida era muito praia. Então lá eu velejava de kite, sou um nota 7 no kite, brinco bastante, brinco bem quando eu vou lá. E quando eu me mudei para cá 3 anos atrás, eu falei, poxa, como é que eu vou mais perto do estilo de vida que eu tinha lá, mas tão distante, né? São Paulo e Fortaleza é muito diferente. Sim. Aí eu, por uma dica de um amigo, eu descobri Guarapiranga, descobri o barco. E aí, todo final de semana, a gente tá lá velejando com a molecada Que legal. e eu tento estar sempre com a família. Muito. A minha esposa fala, né? Tem um ditado muito cearense, que é, rapaz, só gosta de andar em cangado. Em cangado é todo mundo junto, né? Então, tipo, ela, domingo, não sei se eu vou levar o Arthur de 1 ano. Então você não vai levar o Arthur, então nem vamos não. Porque eu já trabalho pra caramba, viagem e tudo mais. Se não der pra ficar todo mundo junto, então cancela. Então bora ficar. Onde é que dá pra ficar todo mundo junto? Eu tento ser assim. Muito. Muito bom, muito legal. Muito bom. O kitesurf, inclusive, que é super forte no Brasil. Eu conhecia pouquíssimo desse esporte. Crescendo demais. Coincidentemente, a pessoa que trabalha comigo, pratica também kitesurf, estava me contando como é. E no Nordeste brasileiro, assim, hoje virou destino turístico mundial de kitesurf. É o point mundial. Se a gente pega ali principalmente Rio Grande do Norte e vai. Tem mais, mas Rio Grande do Norte vai até no Maranhão ali, toda essa orla, não só turística, como do real estate, como da gastronomia, como da hotelaria, ela está toda sendo resgatada pelo kite. Praias que no Nordeste estavam mortas ou abandonadas, o kite nos últimos 10 anos Eu resgatou. fui para São Miguel do Gostoso no começo do ano, fiquei bobo de ver como aquele negócio está desenvolvido. Tá demais. Demais, exatamente assim que falou. Grandes resorts, hotéis, as praias tomadas com kitesurf. Você vê assim, o turismo internacional fortíssimo. E eu tive em Natal, sei lá, 20 anos atrás. A impressão que eu tinha do Rio Grande do Norte era de 20 anos atrás, não de agora. Assim, fiquei realmente bobo de ver essa estrutura. Voltou bastante. Vale a pena, vai lá fazer umas aulinhas. Ah, rapaz, eu não tenho equilíbrio pra isso, não. É Isso eu vou dar. Claro Eu que sou dá. surfista, cara, e é um esporte que eu sou doido. Quando é que eu posso surfar sem prancha? Com as 48 já seria a prancha. Ó, surf é muito mais difícil que kite. Pra você, pra você virar um nota 7 no surf e você virar um nota 7 no kite, você precisa de muito mais esforço no surf, sim. com certeza. Com certeza. Assim, na verdade, desde os meus 13 anos eu conheci o surf até hoje. Com 10 horas aula de kite, tu começa a brincar. Com 10 horas aula de surf, tu tá quebrando a onda, né? Tu tá levando caldo. Eu, com 10 horas de surf, eu tomei bastante cerveja na praia. Gente, foi uma aula. Tenho certeza que vocês gostaram. Deixa aqui o comentário final. Gente, se tu gosta de interagir com vocês aqui, sigam o Paulo. Te encontra no LinkedIn, Paulo. Tá? Paulo Vitor Porto. E nas mídias sociais também é Paulo V. Porto. Paulo veio Porto. Então eu vou até seguir. Que Paulo, as mídias sociais para seguir. O pessoal aqui da produção vai jogar no GC aqui para vocês também anotarem. E não se esqueçam de inscrever no nosso App Talks e liga esse sininho, senão você não é notificado de todos os episódios. Terceira temporada que tá chegando ao fim, mas que tem cada episódio mais legal que o outro. Então, gente, muito obrigado pela sua participação, Paulo. Obrigado, para mim é um prazer. Parabéns. Falou. Obrigado. Valeu, Adão Ti.
Valeu, gente. Até mais.